Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 16. Do versículo 19 ao versículo de número 31. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor, a leitura. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Podem sentar. Estamos diante de um texto muito conhecido dos irmãos. Texto que descreve o médico amado, Lucas, em uma de suas narrativas. Como sempre fazemos, Lucas, ele era médico. Acredita-se que aceitou Jesus em uma das viagens missionárias de Paulo à Macedônia. Lucas era médico, um homem extremamente capacitado, um homem que estudava, examinador, tendo escrito 2 livros de suma importância para o Novo Testamento. Ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. E escreveu um livro que teve o seu nome, Lucas. Lucas era um judeu prosélito. Ele era um judeu, um homem gentio, que tinha se convertido ao judaísmo, por isso prosélito. Ele não era ali um judeu, mas ele era gentio. Ele escreveu esses 2 livros, ou direcionou esses 2 livros a um homem chamado Teófilo, que a tradição acredita ser um senador romano recém-convertido ao Evangelho. Lucas apresenta Jesus
como homem perfeito, tendo em vista que ele apresenta esse livro para os gregos, e os gregos tinham necessidade da perfeição humana, Lucas mostrou o único capaz de ser perfeito em todas as coisas, que é Jesus Cristo, aquele que não pecou e que nele não havia erro. O livro de Lucas tem 24 capítulos, 1151 versículos. Foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Ao analisarmos esta passagem, há muitos teólogos que acreditam simplesmente que ela é uma parábola. É uma maneira em que Jesus, ao falar com seus discípulos e com aqueles que estavam ali ouvindo, ele ilustrava, ele trazia exemplos para que o homem pudesse compreender. Mas hoje na teologia moderna, há quem diga que isso aqui não é uma parábola qualquer, isso aqui é um fato, porque Jesus ele registra de forma muito clara o nome do cidadão chamado Lázaro. Jesus registra o seu nome durante a vida e após a sua morte. A Bíblia diz que Lázaro ele era um mendigo, mendigava. Ele era um homem que tinha necessidades terríveis. E além de ser mendigo, ele tinha enfermidades. E aqui a Bíblia fala sobre chagas, feridas, que ele tinha ali pelo seu corpo. Acredita-se que Lázaro era um homem debilitado, um homem que não podia ficar se movimentando de um lado para o outro. Além do que, ele tinha fome, ele tinha necessidade de comida, mas também as chagas lhe perturbavam. Porém, a Bíblia fala sobre um outro personagem, que ela não diz o nome, mas ela chama de rico, um homem que tem condições, um homem que tem posses, um homem que nasceu talvez no berço de ouro, porque a gente percebe que ele tem 5 irmãos na mesma situação que ele. Então ele não era qualquer um, talvez ele era alguma autoridade naquele tempo em que ele vivia. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que Lázaro, mesmo sendo faminto, mesmo sendo mendigo, mesmo sendo enfermo, mesmo tendo feridas, Lázaro era visto por Deus. Isso me chama a atenção porque quebra todo o paradigma dessa teologia profana que as pessoas vêm pregando por aí. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, quer seja no corpo, na alma, no espírito, nós teremos aflições. Mas aqui retrata a natureza do homem, muito parecido com o que vivemos agora. A Bíblia diz que Lázaro jazia ali bem próximo do rico, porque ele almejava comer das migalhas que caíam da mesa. Sabe o que me chama a atenção? É que o rico tinha todas as condições de mudar a vida de Lázaro, tinha todas as condições de ajudar a Lázaro, mas o rico ele era insensível. Ele passava por Lázaro, via Lázaro na miséria, sendo ele rico, que ele poderia ajudar, e nada ele fazia por Lázaro, porque ele era uma pessoa insensível. Quantos de nós passamos por um maconheiro, por um camarada que vive drogado, ou por aqueles que agora, um cracudo, todo sujo, magrelo, mal vestido, ladrão, passamos por ele e
fingimos que nada está acontecendo, somos insensíveis, mas somos ricos de Deus, temos a palavra que liberta, temos a palavra da verdade, e muitas das vezes passamos por um homem assim e não ligamos. Aonde está o amor? Aonde estão os crentes que passa por um bebum, ou vai aqui no sindicato aqui ao lado e olha e não se compadece da miséria alheia? Deus está procurando nessa noite homens e mulheres que queiram pregar o evangelho a toda criatura, ricos, pobres, doentes ou bons. Você precisa anunciar o evangelho de Jesus, que liberta, cura e leva o homem para o céu. Esse rico poderia fazer muito por Lázaro, mas ele não fazia. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Sabe quem se compadecia de Lázaro? Os cães. Os cães, no instinto natural, olhavam as chagas, as feridas de Lázaro, iam lamber, tentando limpar, tentando ajudar da maneira deles. Um animal era sensível à situação de Lázaro, mas o seu companheiro, o seu irmão, aquele que via ele, era insensível. Há pessoas que têm mais amor ao animal do que ao irmão. O animal todo mês ou de 2 em 2 meses tem que tomar vacinas caras, remedinho, tem que ser tosado, a unha tem que estar bem cortada. Mas o irmão está passando necessidade, e muitas das vezes nós somos cego, mudo, paralítico e manco. Não vemos a necessidade, mas eu peço agora, Espírito Santo, derrama sobre o coração dos teus servos que aqui estão amor para nos unir e cuidar um dos outros. Vamos dar um glória para quebrar o gelo? Talvez não era isso que tu quer ouvir, mas segura que Deus quer falar contigo. Eu fico a pensar, irmãos. A Bíblia diz que quando a morte veio, quando a morte chegou para o rico e chegou para Lázaro também. Está aí algo que faz com que todo ser humano seja igual: a morte. Talvez agora tu está vivendo uma vida difícil. Hoje eu conversava com os jovens, dando aula, e brinquei com ele. Muitas das vezes a gente está vendendo um almoço para comprar a janta. Vida de sacrifício. Mas eu tenho uma palavra para você: um dia tudo isso vai acabar. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Sabe a enfermidade que te dói, que te oprime, que te machuca? Eu quero te falar que quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, tudo isso vai acabar quando o nosso bom mestre vier para nos buscar com poder e grande glória. Ambos morreram, o rico e Lázaro, o mendigo. Só que tem um diferencial. A Bíblia diz que Lázaro morreu e os anjos vieram lhe fazer as honrarias. Talvez Lázaro, irmãos, digo eu, estou no campo da conjectura. Lázaro morreu, cavaram um buraco, jogaram o mendigo, taparam e deixaram esse traste para lá. Não teve honra nenhuma. Jogaram ele numa vala qualquer e deixaram lá os abutres. Aqui na terra ele não teve glória nenhuma. Foi jogado. Talvez o rico teve honrarias. Talvez o pavilhão nacional
daquele país ficou a meio pau, como a gente diz na marinha. Luto em toda a nação porque o rico morreu. Mas o rico foi sepultado e os anjos não vieram, aleluia, lhe ver. Mas quando o servo de Deus foi sepultado, os anjos do Senhor vieram. A nossa esperança não está aqui, está no porvir, aleluia. Talvez aqui você não receba honraria nenhuma, mas eu quero te dizer, o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Churamandarabachai, aleluia. Glória a Deus. Agora, a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi conduzido ao seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Hades, lugar de tormento. No Velho Testamento, tanto Hades quanto o seio de Abraão, de acordo com a teologia, ficava nas profundezas da terra. Só que lá tinha uma divisão. A parte superior do Seol e Hades se encontrava o seio de Abraão. E havia um divisor. Qual era o divisor? O que chamamos na teologia de Tártaro, o grande abismo. Nós já estudamos aqui em escatologia. O grande abismo. E na parte inferior, o lugar de tormento, de agonia, em que o rico, que a Bíblia não diz o nome, já estava agonizando, porque o rico não tinha Jesus como Salvador. É por isso, você que está aqui nesta noite, o que você tem que fazer para Jesus é agora, é hoje. O que você tem que fazer é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode morrer e nunca mais ter jeito, porque o inferno é real. Mas eu quero te dizer, você não nasceu para ir para o inferno. E eu falo agora para os ouvintes da rádio Nova Cidade FM, que vai ouvir essa mensagem: você não nasceu para ir para o inferno. Quem nasceu para ir para o inferno é o diabo e seus anjos. Deus tem uma palavra de salvação para você, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por todo aquele que crê. Aleluia! Quando eu olho isso e vejo o amor de Deus, irmãos, eu vejo o amor de Deus, porque há esperança para mim e para você. Lázaro foi sepultado e foi para o seio de Abraão. O rico foi para o lugar de tormento. Dali só tem mais uma viagem para o rico: subir naquele grande dia, onde ele vai para o grande trono branco, o juízo final, receber a sentença, que ele vai para o inferno e de lá nunca mais sairá, de eternidade a eternidade. Miríades e miríades, milhões e milhões de anos passando, e a agonia é eterna, porque não ouviram a palavra do Redentor, do Rei da Glória. Mas Lázaro foi para o seio de Abraão, e quando Jesus estava lá no madeiro, um dos malfeitores falou para ele: se tu és o Filho de Deus, salva você e salva nós também. Mas o outro vira para Jesus, o que na teologia dizem que o nome é Dimas. Dimas olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para Dimas e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E daqui a pouco Jesus expira: Pai,
a ti entrego o meu espírito. A terra tremeu, o céu escureceu, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, as extremidades da terra sentiram, a terra tremeu porque era o Filho de Deus que estava morrendo. Porém, aquele que morreu seria ressurreto ao terceiro dia, tomando a chave da morte e do inferno. E nesses 3 dias que ele passou, aleluia, morto, Pedro diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, lá no Hades, lá no seio de Abraão, e ele chegou, pregou para as almas que estavam cativas. Com certeza, talvez foi uma mensagem assim: eu sou o cumprimento de Gênesis 3,15, que nasceria um que esmagaçaria a cabeça da serpente. Eu sou o Salvador, eu sou o Pai da eternidade, eu sou o Príncipe da paz. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus pregou as almas que estavam ali cativas. E agora Jesus pega o seio de Abraão e sobe para inaugurar o paraíso. E todas aquelas almas estão no terceiro céu, aguardando a grande trombeta soar. Ai, irmãos, se Jesus vier agora, para onde vai a sua alma? Onde você vai descansar? Paraíso ou Hades? Fizeram essa pergunta para Paulo. Paulo estava preso com Silas. O que eu vou fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida. E se você não o confessar como Salvador e Senhor, quando a morte bater, ou quando acontecer o arrebatamento da igreja, você ficará. Mas se você não quer ir para o inferno, aceite a Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te também do Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. É melhor esperar em Deus, porque quem espera em Deus não fica decepcionado. Se você botar a tua esperança no pastor, tu vai se decepcionar. Se você botar a tua esperança no Temer, você vai se decepcionar. Mas se você botar a tua esperança no Senhor, o autor e consumador da tua fé, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ter a vida eterna. Aqui essa vida é efêmera, é passageira. Eu estou falando aqui, daqui a 5 segundos posso cair morto aqui e não ter jeito. Mas se eu cair, a minha esperança está em ti, Jesus. Oh, aleluia! Eu acredito na minha alma que o meu nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, parece que eu estou vendo essa cena, Jesus se levantando e falando com o Pai: Pai, chegou a hora, arcanjo Miguel, toque a trombeta. E Miguel toca a trombeta, e num piscar de olhos, irmãos, a igreja vai ser arrancada dessa terra. Talvez você vai refletir: quando eu era criança a gente cantava muito assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Há de ser nesse momento, aquele povo foi embora pra Sião. É a nossa esperança. Eu não sou servo de Deus para ser rico, é porque Ele me comprou.
Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado, para que você e eu pudéssemos ter essa salvação que Ele comprou com o sacrifício da própria vida. Não foi sangue de bode, nem sangue de carneiro, mas foi o sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, para que você, meu amigo, minha amiga, que aqui está, pudesse confessar a Jesus como seu Salvador e ter uma vida modificada. Você deita, sente falta de algo que você nem sabe o que é. Você se entristece sem motivo e não sabe nem por que está triste. Acorda com desejo de andar e sumir, de ser andarilho. É porque o diabo quer que você se afaste do teu Deus. Mas nessa noite eu te digo, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele fala assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo, e se pelo fogo, não te queimará. Ele vai estar em todas e qualquer situação. Sabe por quê? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você precisa de Jesus. Vamos ficar de pé. Você precisa de Jesus.